67 Mais Kirin Saga Capítulo 227 A Peregrinação 5 Cultivo Duplo mais 18 Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio. Depois de terminar de trocar a energia do Spriggan, levantei-me enquanto mantinha a selvagem energia do coração presa entre minhas mãos. Freya, use Curicauma nele. Wolfur, certifique-se de manter Freya seguro. Eles assentiram e se afastaram da energia vermelha que eu carregava. Eu me afastei e me aproximei de Aline e Julanar, então sentei na frente deles. Eles estavam focados e pareciam estar passando pelo treinamento da maneira certa. E, prendendo a energia do coração com sua mágica nua. Se o mundo ouvisse falar disso, você seria trancado em uma gaiola e transformado em um rato de laboratório. Obrigada pelo conselho. Esta foi uma rara chance de colocar minhas mãos na energia do coração de uma fonte viva. As pedras do coração são fortes demais para eu absorver e me matariam na hora. Ainda não tenho as ferramentas certas e só posso usar as pedras para encantar. Sim, você é o gênio Enchantelor de Jondare. Ainda assim, o que você fará com toda essa energia do coração? Você não pode absorvê-la com sua força, você está certo. Respondi ao falador Shadow e decidi ignorá-lo desse ponto em diante para me concentrar no trabalho em mãos. Esta preciosa energia do coração pode me ajudar muito. Não posso cultivar o poder diretamente de uma pedra do coração, pois preciso de alguns artefatos Glimmer fortes que me colocariam em grande perigo se soubessem que os tenho. Então eu faria com meu poder por enquanto. Absorvi pouco a pouco a energia do coração enquanto circulava a energia dentro de mim para cultivar com ela. A sensação de queimação me invadiu e toda a minha pele ficou quente. Meu objetivo era refinar minha energia e com um pouco dessa energia do coração na mão e estava funcionando, mas meu corpo estava queimando. Eu poderia sentir aquele sentimento profundo novamente, mas se eu deixar a energia do coração circular demais, isso me incapacitará. Depois de mais ou menos uma hora, abri meus olhos novamente. Cheguei ao meu limite com a energia do coração, mas não posso soltá-la agora. Ela começou a entrar em mim e era muito teimosa. Eu mal consumi metade dele, mas a outra metade estava tendo seus próprios pensamentos e queria me ferrar. Eu lhe disse para não agir precipitadamente. Agora vejo o problema em que você nos meteu. Dificuldade. Qual problema? Eu disse para liberar a energia e ela entrou em mim com todo o seu poder. Droga. Você não vai aguentar tudo isso. Não, eu não estou sozinho. Eu disse enquanto olhava para Aline e Julanar. Ei. Isso é. Não me diga. Você está dando a eles a energia do coração também? E, eu não disse que adoro quando você não consegue ler minha mente. Seu malandro, perdoe-me, mas beneficiar minha família é uma obrigação. Eu disse enquanto apontava o Avenrim para Aline e Julanar. Ambos foram sugados para o espaço do cubo Aven e eu fui atrás deles. Dentro do espaço que estava cheio de todos os tipos de coisas, embora estivessem bem organizadas, João ficou na frente de Aline e Ju. Sua pele estava queimando de vermelho e seu corpo parecia estar pegando fogo. João, ó deuses! O que aconteceu? As meninas entraram em pânico imediatamente. Está tudo bem, acabei de tomar uma overdose de Padomica Energia e posso precisar de ajuda aqui. O que você está falando? Aline perguntou. Não precisa explicar. Encontre algo para esfriá-lo primeiro. Julanar estava pirando. Não entre em pânico. Está tudo sob controle. O que estou lhe contando é a descoberta mais legal de todas. Não há tempo para isso. Apenas me ouça. O mundo foi criado quando as duas forças primordiais Anu e Padomai surgiram e se enfrentaram. Esses dois poderes criaram tudo, então é uma lógica básica que eles deveriam estar em tudo e qualquer coisa. Minha pesquisa mais recente sobre a energia do coração e a energia Eldergleon me deu uma compreensão além do que eu jamais imaginei ser possível. As respostas estavam ao nosso redor desde o início. A energia do coração originada de Lorcan que foi criada por Sitis que foi criada por Padomai. A energia Eldergleon originada da criação dos Etada que são principalmente associados a Anu e El que foi criado por Anu.
Isso soma a todo o poder do mundo, principalmente a dois poderes de origem, a energia anuica e a energia padômica. Com os mortais se espalhando pela Terra, os dois poderes começaram a participar de todos eles e a mudá-los muito até que suas características pudessem ser finalmente totalmente compreendidas. As características da energia anuica são aspectos passivos, negativos, aquáticos, machos, femininos, úmidos, noturnos, lentos, consumistas, frios e dóceis das coisas. As características padômicas são aspectos ativos, positivos, de fogo, dureza, masculinos, secos, diurnos, inquietos, produtores, quentes e dominantes das coisas. Com a energia do coração em mim, posso transformá-la em energia padômica vital. Então posso trocá-la com suas energias anuicas para nutrir todas as nossas energias de uma vez. O grande plano de João foi revelado às meninas. Os dois se entreolharam e estavam dispostos a ajudar, mas não sabiam como fazer o que João disse. A forma mais simples de fazer a troca é: João ordenou o anel e uma cama foi chamada do outro lado do espaço do Aven Club, para fazer a nossa coisa habitual. As meninas ficaram atordoadas, mas Aina logo se recuperou primeiro. Isso é tudo. Vai ser meio diferente desta vez, mas vou guiá-lo através disso. Não diga mais. As duas garotas se moveram imediatamente para ajudar seu ente querido e o sentaram no centro, e então pularam para a ação imediatamente. Sistema. Bloco visual para Shadow. Vamos lá. Nem sempre, Shadow estava completamente impedido de testemunhar a grande cena que iria acontecer. Alina e Julanar começaram a despir João o mais rápido que puderam e o libertaram de todas as roupas. Isso é tão perfeito. Julanar olhou para o pau de João e ela não conseguia se lembrar de estar tão duro quanto agora. Ela respirou fundo e baixou a postura também e elevou a boca. Ela não sabia por que sentia tanto vigor saindo do corpo de João, mas logo se emocionou e se esforçou ainda mais para engolir o pau de João cada vez mais. Ei, cuidado! João, mesmo estando com tesão como um touro, não podia descuidar da segurança de sua amante. Mas Ju estava tão de bom humor que podia ver seu pau descendo pela garganta dela. Nesse ponto, Alina se despiu, segurou o rosto de João e começou a beijá-lo e chupar sua língua com a dela. Ju soltou o pau de João e trocou para a boceta de Alina que já estava molhada. Você não tem nenhuma restrição. Ela riu e enterrou o rosto na boceta de Alina. Alina estava ficando animada com a ação de Ju e começou a perder o juízo também. João, faça isso. Não esconda nada. Ela então deu luz verde a João. João sabia que Alina, que preferia sexo lento e romântico, estava saindo de seu caminho por causa dele. Ele a amava tanto, mas isso também é por causa dela. Ele deveria dar a ela metade do poder Padomik nele para que ela se beneficiasse muito. Este poder Padomik era selvagem. Então precisava de uma ação selvagem com o feitiço energia e channeling para estimular a transferência. E foi então que começou. Ju se afastou de Alina e se levantou atrás dela. Ela então segurou os quadris de Alina e a carregou enquanto os abria para João. Alina não esperava tal desenvolvimento, pois não faria ações como Julanar. Ainda assim, ela apenas olhou para João com o rosto vermelho de desejo. Julanar, por outro lado, estava experimentando uma mudança de personalidade como toda vez que ela ficava com tesão e seu sorriso se tornava sádico e louco. Aqui está sua amada Alina. Ela quer que você a fode e a destrua o mais fundo que puder. Ei, vamos lá, faça isso. João estava no seu limite, deu um passo à frente e tirou a Alina de Ju. Depois colocou a ponta do pau dele nos portões da boceta dela. Com a primeira investida, Alina gemeu o mais alto que pôde e sua cabeça a virou para trás com os olhos rolando para cima. Com o segundo impulso, sua visão voltou a ver o rosto sorridente e sádico de Julanar na frente dela. Como se sente, irmã? Ah! Ah! Adorei! Ei! Claro, você deveria. João começou a sentir o interior de Alina se abrir mais para ele e ele poderia se mover melhor. Ele não foi nada educado e pegou as pernas de Alina sobre seus ombros e segurou seus braços com força. Então começou sua ação de estocada.
Ele estava focado em transferir sua padômica energia vital nela enquanto ele refinava cada vez mais a energia padômica selvagem. O processo o fez perder o foco em Alina e ele a fodeu como um animal. Jul'Anar ficou encantada com a visão e começou a ficar cada vez mais frenética. Ela estava tão satisfeita com o rosto de Alina a ponto de perder a razão e se envolver com Alina em um longo beijo apaixonado. Alina estava recebendo uma energia muito potente de João e drenando um pouco de sua energia anuíca vital. A mão de João atrás de suas costas não apenas a apoiava, mas também ajudava a circular a energia dentro de seu corpo para começar a suportar toda a perda de energia anuíca pela qual ela estava passando. A energia vital padômica de João era tão vigorosa que Alina sentiu como se estivesse fazendo isso com João pela primeira vez novamente. João usou a outra mão para medir quanta energia Alina pode armazenar nela. Uma vez que ele se certificou de que ela estava tendo o que ela podia aguentar, ele parou a transferência e se concentrou em Alina. Ele a abraçou e não parou de empurrar até liberar tudo. Alina o abraçava com os braços e as pernas com força e não o soltou até que sua energia também se acalmasse. Os dois se entreolharam e sorriram. Concentre-se em vincular essa energia, não a deixe escapar ou prejudicá-lo. João deitou Alina de costas ao lado de Ju na cama e pegou uma garrafa de água do lado para saciar sua sede. Ju estava olhando para a cena gloriosa do corpo nu de Alina e seu sorriso se alagou. Ela se moveu em cima de Alina e juntou seus rostos. Que incrível! Você, de todas as pessoas, foi devastado assim? Foi realmente uma visão incrível. Ju começou a beijar o corpo de Alina e desceu contra sua buceta. Alina estava focada em estabilizar a energia de João dentro dela, mas ela terminou a tempo e sorriu com as ações de Ju. Ela segurou o cabelo de Ju e a puxou para cima. Olhe para você. Você está tão molhada e como uma cadela no cio. Ei! Irmã, você realmente me entende bem. Ju e Alina estavam se divertindo juntos, mas Alina estava tendo uma ideia maldosa em mente. Sem qualquer aviso, ela abriu as pernas de Ju com as dela e empurrou Ju para longe. Ju não conseguiu reagir a tempo, mas notou que alguém segurava suas coxas. Ela olhou para trás e viu João. Ele estava sorrindo como ela de um segundo atrás e seus olhos azuis eram frios. Oh não! Jul'Anar percebeu o que aconteceu. Eu não te disse para manter os loucos dentro de casa. JJ Jun, acalme-se, eu só estava um pouco excitado. Ah! João não deu tempo para ele explicar e foi ao in. Ju chorou e seu corpo enrijeceu para a frente apenas para ver Alina sorrindo de volta para ela. Retorno. Cadela. Ah! O que aconteceu com Alina aconteceu novamente com Jul'Anar. João estava transferindo sua energia vital padômica para ela com todo o vigor que pôde reunir. Mesmo que Ju durasse menos que Alina, circulando a energia assim, a resistência de Ju era muito melhor e resistia a todas as ações de João. Seu corpo estava se esfregando contra o de Alina e os dois gemiam juntos. Alina estava ajudando Ju a estabilizar a energia que recebia de João, pois sabia que Jul'Anar não era tão bom com manipulação de energia. O processo durou até que João e Jul'Anar também se juntaram e Jul'Anar desabou sobre Alina. Ufa! Isso está muito melhor agora. João verificou a padômica energia nele não era nada perigoso agora. Havia alguma energia excessiva, mas ele pode vinculá-la facilmente agora. Ele pode usá-la mais tarde para refiná-la para si mesmo ou transferi-la para as garotas. Ele olhou para eles e eles estavam deitados juntos se abraçando. Ele sorriu e não pôde deixar de sentir mais amor por eles. Ele lhes disse para descansar, então sentou-se ao lado da cama e começou a cultivar. Ele colheu uma boa quantidade de vital anuíca energia e poderia usá-la para aumentar sua vital padômica energia. Sua descoberta dos dois tipos de energia remonta desde que ele começou a estudar energias para cultivar, mas ele precisava de iluminação para entender como usá-las da maneira que acabou de fazer. Este foi um dos objetivos que ele perseguiu desde muito tempo atrás. Desde que começou seu cultivo quebrado, ele sempre quis cultivar dual com seus amantes. Depois que ele finalmente conseguisse isso, ele tornaria Alina e Jul'Anar tão poderosos quanto pudessem. O futuro é perigoso e apenas os fortes seriam capazes de sobreviver ao caos que se aproxima.
Ele se recusou a deixar um de seu povo fraco ou não confiável. João odiava a fraqueza e sempre pressionou Interol a buscar o poder. Com poder, ele pode alcançar a paz e proteger tudo que ama. Ele começou a cultivar com essas ideias no coração. Ele não tinha certeza do que o futuro reservava além dos eventos dos quais ele tinha certeza, mas ele não deveria baixar a guarda. Ele já mudou o destino de muita gente e com certeza afetará muito o futuro. As coisas podem ser diferentes mesmo nos eventos do jogo. Ele finalmente consumiu todas as energias que colheu para seu cultivo e terminou imediatamente. Durante o cultivo, ele sentiu duas ondas de pulso de energia durante o cultivo, como aquelas que Alina lhe contou. Elas devem ter algum significado por trás delas, caso contrário, seria perigoso não saber. João suspirou e começou a pensar. Seu cultivo estava progredindo sem problemas, mas faltava-lhe muitos dados. Ele precisou de muita pesquisa para aprimorar ainda mais a técnica. Quanta energia seria necessária para derrubar um dragão de verdade? Quão forte era o tribunal? Quão fortes são os outros heróis? Quão forte é o grão-mestre Fir e o grão-mestre Alf? Suspirar. Ele pensou. Eles são todos poderosos. Essa é a resposta. João ainda era mais fraco que Nurina. Jonrad e Ildaissas eram as pessoas que ele tinha uma vaga ideia de quão poderosos eles eram. Faltava João um oponente forte para testar seu poder, mesmo sabendo onde encontrar algum. Ele ainda era cauteloso e cuidadoso com seus amigos. Ainda assim, ele precisa de um adversário forte. Já era hora de encerrar rapidamente esta peregrinação. Kirin Saga Capítulo 228 Fim da peregrinação. Adquirindo as bênçãos. As meninas estavam cultivando a energia que eu passava para elas e parecia que tudo estava no lugar. Enquanto isso, comecei a cruzar os TS e pontilhar as IS. Minha mão movia-se de página em página e a voz do sistema soava em minha cabeça. Quanto tempo se passou desde que comecei a tomar o Ilda do Mica Energy? Menor 3 horas. Maior quanto tempo demorou para transferir a energia para as meninas? Menor 1 hora. Maior e quanto tempo levou para absorver sua energia no Ica Vital e cultivar com ela? Maior menor 1 hora. Maior ok, me mostre o meu status. Traço nome, João Dari Joio Firemana e raça, humana, Nord, vitalidade, 750 mágica, 1340 droga. Isso é muito melhor do que o cultivo normal. Percebi o benefício do cultivo duplo com energia do coração. Isso é incrível. A taxa de aumento de apenas 1 hora é algo como quase 100 pontos mágica e 40 pontos de vitalidade. Continuei visualizando todas as estatísticas que o sistema pode fornecer e continuei editando minhas anotações. Oh, certo. Lembre-me novamente quantos pulsos de energia saem de mim quando eu estava cultivando desta vez? Menor 2 vezes. Maior só 2. Da última vez foram 7. Isso é um total de 9. Você tem alguma ideia do que significam esses pulsos? Menor negativo. Maior ok. Isso com certeza tem um significado. 9 pulsos e depois? Haverá um 10º pulso. Você pode me mostrar algum registro de como a energia reage durante esses pulsos? Menor confirmado. Maior apareceu um diagrama dos movimentos de energia apareceu em uma tela do sistema. Era realmente irregular como se as coisas fossem. Qual é a palavra certa? Eu posso sentir que os primeiros 8 pulsos foram acelerados, mas o 9º foi oportuno. O aumento da energia interna foi muito maior desta vez que eu pude sentir uma onda real de força. As meninas sentiram algum desses pulsos? Menor nenhum registro encontrado. Maior você não sabe, hein? Vou perguntar a eles então. Envie os dados para o Augur. Ele ficaria encantado em analisar algo tão novo. Menor confirmado. Maior com tudo no lugar. Eu me coloquei de volta nas roupas e fiz as meninas se arrumarem também. Então saí do cubo. Vem. Onde você estava? Freya me perguntou. Ah, eu tive que me teletransportar para algum lugar distante para cuidar da energia nociva. O que eu perdi? O Spriggan acordou, mudou. Eu realmente não sei como você fez isso, mas... voltou ao normal. Freya apontou para alguma árvore e notei as mudanças.
Uma camada de verde cresceu nas árvores doentes do bosque. Muita energia vital também pode ser sentida. Alina, você sente o Spriggan? Sim, na verdade está ao nosso redor possuindo algumas dessas árvores. Apontou Alina. Possuir árvores. Parece incrível. Ju foi até uma árvore e bateu nela. Bem, Spriggans são espíritos afinal. Além disso, nossa Nefertiti pode possuir sombras. Eu disse. Era uma habilidade muito misteriosa. Possuir está realmente além da minha compreensão. Então, isso pode contar como terminando o ritual das árvores? Perguntei a Freya. Não tenho certeza, mas nós devemos meditar e descobrir. Peguei suas palavras e me reuni em torno da pedra da árvore com meu povo. Então meditei para terminar o ritual das árvores. As runas brilharam e depois diminuíram, sinalizando que terminamos o teste com distinção. Com isso, o ritual das árvores está completo. Freya disse. Demorou mais até agora. O que vem a seguir? O ritual do sol. Ainda há luz no céu para que possamos alcançar a pedra do sol e talvez terminar o ritual também. Ok, lá vamos nós então. Todos nós começamos a empacotar as coisas rapidamente, mas de repente Alina fez uma pausa. O Spriggan falou comigo. Oh! Todos prestaram atenção. Ele dizia obrigado, Groot. Você é Groot, você despeja a cabeça de Tora. Eu virei o pássaro para a árvore mais próxima. Ei, isso é racista. A Pedra do Sol estava um pouco ao sul. Ativamos as runas e seguimos Freya para o oeste. Chegamos a uma caverna estranha entre Asland e Snowlands e o vento que vinha dela era de gelar os ossos. O que há de errado com este lugar? Perguntou Julanar. Este é de longe o mais perigoso de todos os rituais. Esta caverna é chamada de Salões de Penumbra e lá vivem algumas bestas perigosas. Eles são criaturas parecidas com trouxas chamadas de Growls. Freya disse. Perigoso? Os jovens de sua tribo não deveriam passar por este desafio e ainda assim pode ser tão perigoso? Aline perguntou. Infelizmente é. Nós Cal não gostamos muito do ritual do sol por causa dessas feiras, mas os guerreiros periodicamente vêm aqui e diminuem o número de graus. O único problema é... Freya fez uma pausa. Graus são muito animados. Eu continuei por ela. Ela acenou com a cabeça para as minhas palavras. As pessoas ao meu redor questionaram o que quero dizer com isso. Graus são trolls. Eles acasalam muito e sempre dão à luz novos growlings. Jovens e adultos, eles são muito perigosos e muito parecidos com goblins, Falmer, Drelg e trolls normais. Eles são maus, distorcidos e profanos nisso. Eles são gigantes em tamanho em comparação com os trolls, têm longas garras e espinhos crescendo em suas costas, bem como duas presas de mamute em suas mandíbulas superiores. Graus também têm pele azul e têm um pelo branco e duro cobrindo suas costas e membros. Eles resistem a todos os elementos, exceto o fogo e sua capacidade de regeneração é muito forte. Eles podem quebrar armas e armaduras com sua força bruta também. Essas criaturas são como os cetis das mitologias asiáticas, exceto com mais presas e muito poderosas. Freya confirmou minhas informações e começamos a fazer um plano. Os melhores usuários de Flame Magic somos eu e Julanar. Por mais talentosa que seja, Alina nunca foi boa com Flame Magic. Julanar, no entanto, tem um pouco de sangue do Umber nela, então sua Flame Magic era melhor do que a maioria. Juntou-se a mim, que é um Firemano e apoiou Jorna. Estamos indo com tudo. Ju preparou suas setas explosivas de fogo imprimindo runas de fogo nelas e verificou sua besta. Eu assumi a liderança e convoquei as fortes chamas cinzentas que me foram concedidas pelo Guardião do Dragão. As chamas pálidas consumiram mágica mais rápido que a magia do relâmpago. Mas quem sou eu? Eu sou o Homem Mágica. Queima queima bum bum fuok. Morra seu Yeti malido. Jun, mágica. Gritou Alina. Ok, eu tive que parar meu grito de guerra para transferir mágica para Alina. Então comecei a gritar novamente para manter o efeito de desmoralização no grau. Estou sem munição. Ju gritou. Meu escudo está quebrado. O Bakup. O Ufur gritou também. Alguém quer uma refeição?
Eu zombei deles enquanto tirava as coisas do Avenring. Continue queimando. Está se recuperando. A recuperação é um não, não, seu bastarde. Esta luta foi verdadeiramente interminável. Encontramos um Graal no final de Azov Penumbra e era algo como uma besta imortal. Sua recuperação é insana. Se não fosse pelas chamas Azen que usavam, esta besta estaria furiosa por enquanto. Felizmente, Aline se concentrou apenas em manter o Graal preso ao seu lugar pelo efeito de amarração do cajado de Sheogorath que emprestei a ela. O Ulfur usou uma lança e um escudo para impedir que ele se libertasse. Ju ocasionalmente disparava um raio explosivo nele e eu estava regando com um feitiço de chamas sobrecarregado. Jon e Titi estavam apoiando pelos lados. Exatamente o que os Kaal usa para matar esses bastardos? Eu perguntei enquanto cerrava os dentes. Lembro-me de Freya dizendo que Graals são muito vulneráveis a Silverbloods com Fire Enchantments, mas os Kaal têm apenas alguns deles e não podem poupar tais tesouros. Aline respondeu. Oh. Ulf e eu tivemos essa percepção repentina. O que é? Aline perguntou. Pode acontecer que o Ulfur e eu falsifiquemos um sabre com exatamente as mesmas descrições e queiramos presenteá-lo para um gema em seu aniversário. 4 olhares frios foram direcionados a mim e a Ulf. Vamos, não pensei. Está no anel de Jon. O Ulfur disse. Traidor. Peguei a espada e joguei para o Ulfur que era o mais próximo do Graal. No ar, a espada foi arrebatada por uma figura em alta velocidade que agarrou a lâmina de seu cabo e se moveu tão rápido quanto um raio. Era a Julanar. Ela correu não em direção ao Graal, mas para a parede da caverna perto dele. Ela ativou o encantamento da coroa que se chama Mithril Skin. Ela correu na parede da caverna e pulou contra ela. Ela voou sobre o Graal e segurou uma das pontas em suas costas. Ela encontrou um ponto de apoio e cortou seu braço com a lâmina. Graal, um respingo de sangue se formou como um traço de tinta. O sangue caiu no gelo e começou a ferver fazendo subir vapor. Eu rapidamente puxei o Ulfur para longe com telequinesis, pois ele estava muito perto do sangue. Ju ainda não havia terminado. Quando o Graal atacou com o outro braço, ela pulou em direção ao ferido e girou em volta do pescoço do Graal com as espadas em sua garganta desenhando uma fina linha vermelha. Ela então pulou para longe do sangue e caiu na nossa frente. O Graal segurou seu pescoço, mas sua cabeça caiu. Gole, isso foi tão legal. Ju olhou para nós com indiferença e bufou. Não mande alguns meninos fazerem o trabalho de uma menina. Ela disse e caminhou na frente entregando a espada para Ulfur. Alina caminhou atrás de Ju e bufou também. Jona também. Nefertiti também. Olhei para Ulfur e ele olhou para mim. Então nós dois suspiramos. Na frente, as meninas chegaram ao final da caverna onde encontraram uma parede de gelo com o que parecia ser um orbe de luz preso nela. Como deveríamos liberar a luz novamente? Perguntou Jorna. Eu não me lembro. As meninas pareciam ter se deparado com um dilema. Permita-nos, senhoras. E aqui estavam Ulfur e eu fizemos uma grande entrada. O que é? Um olho para sua parede. O Ulfur apresentou Forcofor e Pilation e preso nele estava um olho vermelho muito feio. O que é isso? Você precisa enfiar este olho na parede de gelo para liberar a luz. Eu disse. Bruto. Essas garotas frenéticas de batalha foram enojadas por um olho. Peguei o olho e prendi na parede de gelo. Então não mande algumas garotas fazerem o trabalho de um garoto. Enquanto eu dizia isso, a luz foi liberada da parede de gelo e toda a caverna foi iluminada. Tão chato. As meninas nem se importavam. Após a conclusão dos rituais do sol, seguimos para a Pedra do Vento, ao norte, para a Vila Skaal. Lá, ativamos as runas e seguimos para o leste, para a tumba de Glenshu. Era noite e estávamos muito cansados depois de brigar, fazer sexo, brigar de novo e montar nossos cavalos Flamatronash o dia todo. Fomos emboscados por um bando de Rieclin em frente à tumba para a qual estávamos indo, mas ali nos derrotou sozinha. Assim que chegamos ao túmulo, eu inspecionei com Scan e encontrei um monte de Draugr e um monte de esqueletos fracos. Ali nos varreu com alguns feitiços e matou tudo que se movia.
O objetivo do ritual dos ventos era encontrar um recipiente cheio de vento naquela tumba. Por mais louco que pareça, Alina pegou uma urna funerária e a quebrou para deixar escapar uma quantidade louca de vento que invadiu todo o túmulo de uma forma cômica. Isso foi divertido. Podemos fazer de novo? Receio que é aí que o ritual termina. Freya nos conduziu de volta à Pedra do Vento e meditamos uma última vez para encerrar a peregrinação. Ela ficou atrás de nós e começou a orar em voz alta. Ela disse algo como Skal isso Skal aquilo e como o Criador de tudo é todo-poderoso e como somos seus filhos, blá blá blá. Seu sermão demorou muito. Ainda assim, o que aconteceu depois disso foi uma das coisas mais memoráveis que me aconteceram nesta vida. O Almaquer concedeu suas bênçãos a cada um de nós de uma forma que fiquei realmente perplexo com o quão bonito e divino era. Ei, pessoal! Algo está acontecendo. A voz de Jonah marcou o aparecimento da primeira benção. Uma pitada de luz dourada brilhou ao redor dela, muito mais brilhante que sua aura. Essa luz era mais forte do que qualquer feitiço de cura que eu conheço. A luz dourada envolveu e começou a curar todos ao seu redor. Águas da vida, uma bênção cujo portador é agraciado com saúde e beleza, um requisito para ser o chefe dos Kaal. Parabéns Bjorna. Freya disse. A próxima bênção veio imediatamente e foi o Fur. Uma camada de luz cobriu sua pele como feitiços Toneskin. Este, no entanto, parecia mais misterioso e poderoso. Bones of Tiat, esta bênção é um requisito para se tornar o líder dos guerreiros Kaal. Ela protege de todos os perigos. Nefertiti veio logo após o Ufur. Um rugido antigo de uma besta veio do vazio e uma besta espectral dourada apareceu. Era um grande gato sabre, totem das bestas. Eu mesmo carrego esta bênção. Ela convoca uma besta nórdica de qualquer tipo para lutar pelo abençoado. Um requisito para se tornar um xamã, a Barrene, Totem of Beastes, é algo que eu inventei. O poder original é Conjure Erebea, mas não era preciso em minha opinião. Menor vírgula agente of Tialmaker, Hot of Power, foi adicionado ao seu status. Maior com o anúncio do sistema, foi a minha vez. Uma luz azul brilhou ao meu redor como um feitiço de cura, mas era... Porra! Eu entendi o efeito e meu rosto ficou pálido. Raios de poder, a bênção mais rara de testemunhar. Eu li os livros sobre isso, mas não apareceu por mais de 200 anos. Pode regenerar a mágica de alguém a uma velocidade insana por um período limitado de tempo a cada dia. Ainda assim, é muito poderoso. Como esperado de Sirjon, você é verdadeiramente abençoado pelo Almaquer como nenhum outro. A Barrene, eu também alterei o efeito de Hot of Power. Seu efeito baunilha é reduzir o custo dos feitiços para 75% por um curto período de tempo. Eu alterei para regenera mágica 25 vezes mais rápido por um curto período de tempo. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, uma luz forte brilhou ao meu lado. Julanar estava pegando fogo por um segundo antes de apagar. Sunflare. Uma benção que também é rara, mas eu vi uma vez. Ela libera uma poderosa explosão de fogo ao redor do portador da benção. Que beleza! E, finalmente, foi a vez de Alina. Em frente a Ju, uma forte rajada de vento gelado veio ao seu redor. Vento do norte. Uma bênção tão rara quanto o raio do sol. Cria uma tempestade de vento e gelo ao redor do portador. Muito poderoso. Com isso, a peregrinação acabou. Freya disse, eu nunca pensei que um grupo de 6 receberia bênçãos, muito menos raras e diferentes cada. Isso é digno de comemoração. Por favor. Vamos voltar para a aldeia imediatamente. Realmente é digno. Muito digno. As novas bênçãos de todos foram realmente impressionantes, mas a minha é assustadora. Que assustador. Primeiro, é a mais rara de todas as bênçãos do Almaquer de acordo com Freya. Em segundo lugar, é exatamente como o poder racial dos Yggdrasilves, o poder Giborn. Nords têm o poder Warcry que eu uso e abuso em todas as lutas. Mas Yggdrasil como Faralda tem o poder Yggborn que é realmente assustador e a razão pela qual Yggdrasil são temidos como magos. Com esse poder em mãos e com minha já alta quantidade de mágica,
Estou acima de qualquer Guelph que conheço. Tio comunicado. Olá pessoal, aqui é o Dom falando. Alguns de vocês sugeriram fazer alguns capítulos auxiliares para explicar as coisas no novel e estou trabalhando nisso. Também postei mas é meio idiota fazer uma explicação rápida para os ranks do colégio e dos companheiros. Estou preparando um novo sobre a explicação da criação do mundo do Elder Scroll com meus comentários e explicações. Você pode esperar em breve. O ponto de tudo isso é que quero que vocês sejam ativos nas discussões aqui nos comentários ou no Discord. Sempre me dá um bom fluxo de ideias para continuar trazendo boas novas tramas. Blá blá blá. Você sabe o que quero dizer. Obrigado pelo seu apoio. Dom, fora. Kirin Saga capítulo 229 Artefatos de Azidal-Tio. Depois que a peregrinação acabou, João e sua equipe foram todos convidados a voltar para a Vila de Skal para uma grande celebração pela peregrinação muito bem sucedida. Parecia que os sinais da peregrinação se mostraram na terra Skal e as pessoas foram abençoadas com boa sorte neste dia. Os caçadores voltaram com uma boa caçada, os pescadores voltaram com muito peixe e os mineiros descobriram uma nova fonte de Stalin. O Skal acreditou a João e sua equipe todos os eventos felizes que aconteceram neste dia. A bela chefe do Skal, Fanari Stromvoise, insistiu que ela iria beber um barril de hidromel com João, mas ele começou a despejar o hidromel em outro barril em seu ringue. João estava muito sóbrio e queria acabar com essa festa o mais rápido possível. Seu poder recém-adquirido estava chegando a um ponto assustador. Na verdade, não só ele. Além de Nefertiti, que possuía a sombra de João e dormia nela, os 5 estavam tentando escapar de alguma forma. Era quando chegava a hora de dormir, que eles podiam ficar um tempo sozinhos. Maldição! Essa mulher bebe demais. João reclamou. Aquela garota fria também, ela estava a apenas um dedo de se agarrar a Ulfur. Bijona reclamou. Duvido que ele tenha notado alguma coisa. Disse Julyanar. O que? Perguntou Ulfur. Ver. Ju riu. Bem, é que ele fica muito com Jun. Temo que ele possa se tornar outro mulherengo. Disse Bijorna. Não se preocupe, primo. Esse cara está mais interessado em alguns projetos novos do que em coisas de garotas. João disse. Então você está admitindo que é um mulherengo? Comentou Alina. Eu já neguei. Preciso lembrá-lo do que aconteceu. Não, obrigado. João, abra um novo Pocket ROM para nós no Avencube. Precisamos testar nossas bênçãos. Disse Julyanar. Por mim tudo bem. João apontou seu anel para todos na sala e sugou todos em seu anel. Ele também foi atrás deles e preparou uma nova sala de bolso. O espaço do Avencube era na verdade um mistério por si só. João poderia adicionar paredes e fazer quartos, ele também pode ampliar o espaço e alguns outros aspectos. O limite era difícil de definir, mas João tinha certeza de que não precisava fazer isso, pois parecia que o espaço era muito grande. O anel infelizmente não pode ser usado em combate como roubar a arma do oponente ou trancá-lo lá dentro. Essas foram algumas regras que João testou diversas vezes. De qualquer forma, João fez uma grande sala longe de sua área de armazenamento e fez um pequeno palco. Bijona avançou primeiro e ativou a Terzoflif orando ao Maquer. João e Alina não se esqueceram de agir como os cabeças de ovo que começaram a fazer anotações e medir a magnitude do poder de Bijorna. Em seguida foram Ulfur e Nefertiti, que usaram seus poderes sem nenhum problema. O Terzoflif, Bonizofiart e Totem of Beasts eram 3 poderes de suporte que curam, protegem e invocam. Estes eram comuns em torno dos figurões do Skal, mas ainda eram poderes incríveis. Quem veio seguir foram Alina e Julyanar. Alina usou Northwind e convocou uma verdadeira tempestade de vento e geado o máximo que pôde. A tempestade foi forte o suficiente nos dispositivos de gravação de João e o fez bater palmas de espanto. O poder de Julyanar era tão explosivo quanto sua personalidade. Ela convocou Sunflare que a fez se sentir como um homem-bomba, mas na verdade ela estava bem. João classificou tanto Northwind quanto Sunflare como feitiços de nível de especialista com a capacidade de crescer ainda mais. Por último foi Jun,
Ele prendeu alguns fios em seu corpo e enfiou algumas agulhas curtas em seus pontos de acupuntura e então usou raios de poder. Com a ativação do poder, o corpo de João estremeceu e a mágica se reuniu em torno dele tão rápido que ele parecia um ponto de concentração de mágica ambulante como aqueles do colégio de Winterhold. Ele lançou seus melhores feitiços e tentou esgotar sua mágica, mas a regeneração foi simplesmente muito rápida e muito poderosa. Agora, eu sou um Nord e um Ligelf. Com minha magia potente e técnica de cultivo, acho que vou viver tanto quanto eles agora. Os Igelfs podem viver por milhares de anos quanto mais fortes forem em magia que João não planejava morrer de velhice em menos de algumas centenas de anos. Com o poder em mãos, ele fará coisas incríveis e atropelará qualquer um que estiver em seu caminho. O dia seguinte chegou e o povo descalço se despediu de João e sua caravana comercial que trouxe muita sorte para eles com apenas uma visita. João voltou para Ravenrock imediatamente e teve uma reunião com Adril Arano, o segundo conselheiro de Ravenrock. As transações finais foram concluídas. Agora, João estava esperando que o conselheiro Morvain examinasse seu pedido de fazer uma parceria comercial com a Dari Dragon Company. Após a reunião, João se juntou à sua equipe na frente de Colbijon Barrow. Ongein teve notícias do andamento e disse que finalmente foi aberta uma sala na mina. O único problema é que tem alguns Draugrs mortos-vivos que quase feriram alguns trabalhadores, mas felizmente o túnel foi selado pelos Dari Troopers da companhia. Acho que vamos entrar, hein? Wolfur disse. Fomos nós que começamos isso, afinal. João disse. Correção, foi você. Ninguém acreditou quando você disse que havia uma ruína nórdica lá embaixo. Agora, estou feliz que você faça. Prepare-se em uma hora. Quero uma pequena equipe de elite e uma equipe de apoio. Estou assumindo a frente. João anunciou sua intenção de enfrentar a tumba e os homens começaram a correr. João era conhecido por ser um capataz parecido com um demônio, mas ele sempre recompensava seus homens com pausas para beber e férias das quais eles nunca ouviram falar. Então era bom apenas fazer as coisas irracionais que ele perguntava. Depois de algum tempo, João e sua equipe lideraram a primeira equipe em Colbijon Barrow. Ao contrário da maioria dos túmulos do jogo, este precisou de muito trabalho e dinheiro para desenterrar seu tesouro. Levaria muito tempo no jogo porque o jogador tinha que cooperar com um certo explorador para fazer o trabalho. Para a sorte de João, ele tinha sua própria empresa. A escavação foi bem feita e nenhuma vítima ocorreu. Aqueles mineiros que enfrentaram os Draugrs mortos-vivos foram levados para um local seguro e uma recompensa prometida por João antes que ele entrasse. Depois que João entrou, ele começou a fazer uma formação para lidar com os túneis estreitos do túmulo. Wolfur liderou uma banda de escudeiros e João seguiu com Aline e Ju. Após o primeiro túnel, uma horda de Draugrs pode ser detectada pela magia de João. Eles nos descobriram. Entre em formação. Os Dari Troopers formaram uma parede de escudos imediatamente. Então João, Aline e Julanar apontaram seus cajados e armas para frente. Através do longo túnel, João viu os Draugrs do outro lado. Ele reconheceu esse tipo de Draugrs assim que viu seu estilo imediatamente. Estes eram Draugr-Wigts, uma forma superior de Draugr que vive nas antigas ruínas Nord. Eles não eram o tipo mais amigável de Draugrs, pois eram usuários de Magic-Tun. Quilanos de Lon. Curve-se diante dos mortos, Bologás, Maulir. Peça a misericórdia, Vermezinho. Os cadáveres ambulantes secos começaram a falar em uma língua desconhecida para a maioria. Seus roncos e vozes assustadoras começaram a assustar os soldados e o próprio Ulfur parecia preocupado. Até agora, tudo que eles encontraram foram os mortos-vivos irracionais e os Draugrs menores, mas estes eram os guardiões das principais tumbas. Nada para comparar. Fuslos de Lonfenei Pagol. O que está morto nunca deve andar. Homens, não temam os mortos e coloque-os no descanso eterno. João respondeu aos mortos-vivos e falou heroicamente com seus homens. De Volan. De Entruder, o Draugr gritou e avançou como um enxame. Ida! Ataque! João gritou algum sentido em seus guerreiros com o arco e lançou seus melhores Sun Spells, Ole Smith.
Uma grande escaramuça aconteceu. João estava na retaguarda lançando feitiços sem parar e Ulfur estava empurrando 3 Draugrs apenas com seu escudo de torre. Cada golpe desses mortos-vivos era semelhante ao ataque de martelo de um usuário de aura totalmente habilitado. Esses mortos-vivos podem ter passado muito tempo, mas ainda tinham uma aura por conta própria. Ainda assim, os mortos tinham uma vantagem que sempre faltava aos vivos: eles nunca se cansam. Seus ataques incessantes ao escudo de Ulfur provaram ser problemáticos, já que sua estratégia usual de deixar os oponentes tocarem seus ouvidos em seu escudo e depois pegá-los do chão não estava funcionando com esses Draugrs. Alina também estava tentando afastar os primeiros guerreiros brutos da magia de gelo que os Draugr usavam. Frost Magic era a ruína dos guerreiros, pois os enfraqueceria e os tornaria lentos. Alina estava enfrentando todos os Draugr Warlocks junto com Julanar, que não estava se saindo melhor. João estava cobrindo as deficiências de sua equipe e finalmente decidiu que era hora de levar isso a sério. Ele avançou e entrou na primeira pista com as próprias mãos. Fusruda. Com seu grito, todos os Draugrs foram empurrados de volta pelo túnel. Alguns foram até destruídos pelo grito. João não deixou os Draugrs caídos terem a chance de se levantar e os atacou enquanto eles estavam caídos. Ele usou o novo feitiço Melee Magic que aprendeu com Jonrad, Fear Clown. João usou com as chamas a Zen para causar o melhor dano que ela poderia causar. Destruiu os mortos-vivos como um feitiço, mas causou uma onda de calor ao redor do túnel. Não vacile, empurre para frente. Naquele momento, o Ulfur teve a chance de recuperar o fôlego e avançar ao lado de João. Estava na liderança sozinho. Ele usou seu escudo como um carneiro e correu como um louco enquanto agitava seu martelo, o cacete do campeão. O resto do grupo seguiu e o confronto terminou com a primeira onda do Draugr sendo aniquilada completamente. Depois de invadir a primeira câmara em que Bjorn barrou, os Dark-Troopers começaram a limpá-la dos Draugrs adormecidos. Uma parte do túmulo parecia estar bem conservada devido à servidão eterna desses Draugrs. João e sua equipe abriram o primeiro banheiro pelo segundo túnel e chegaram em frente a um altar. Sobre ele foi visto um par de botas. Esta era uma parte do conjunto de Azidal que era famoso por seus encantamentos únicos no jogo. Notas do autor: na verdade, eles são inúteis mesmo sendo únicos no jogo. Eu os refiz para caber na lenda de Azidal. Estes são artefatos nórdicos antigos. Olhe para aquela metalurgia de ébano. Maravilhoso. O Ulfur agarrou as botas como um louco que não vê uma garota há anos. João ainda estava procurando por armadilhas, mas o Ulfur estava tão cabeça dura como sempre. Ele começou a olhar para as botas e verificou-as completamente. Todos os outros suspiraram e começaram a olhar ao redor da sala em busca de mais armadilhas escondidas. Esta foi a última sala da área e a escavação não foi além. João voou pelas paredes e pelo teto com levitação para verificar se havia ameaças ocultas. Ele encontrou muitas aranhas albinas, então as matou e colheu seus ovos. João, essas botas são incríveis. Alina chamou por ele. João juntou-se a Alina e Ulfur, que começaram a se revezar no exame do artefato. João, como o melhor enchanter do grupo, começou a examinar o encantamento e Ulfur começou a explicar a ideia da metalurgia. É ótimo em tudo, mas eu preciso tirar as partes de metal que contêm o encantamento e montá-las em um novo par de botas. Esse couro e trapos estão muito podres para serem usados. Você descobriu o encantamento? O Ulfur disse. Sim, é realmente único. Apenas um encantador que atingiu o ápice pode adicionar 2 encantamentos em um item. Além disso, o encantamento é incrível demais para acabar ou ser arruinado. João disse. Todos ficaram boquiabertos. Itens encantados sempre precisam ser recarregados, embora recarregar nunca tenha sido um problema para um místico como João, que pode transferir sua magia e recarregar qualquer item diretamente com Soulfire. Você disse que o dono deste barril se chama Zidal, certo? Sim, ele é incrível. O conjunto de itens que ele deixou neste carrinho de mão são realmente lendários. Deixe-me falar sobre eles enquanto os trabalhadores abrem outro caminho.
João começou a falar sobre os artefatos geniais e talentos incríveis de Azidal e apontou muitas coisas sobre as botas que eles adquiriram. O Ofur começou a trabalhar na desmontagem das botas para montar a parte encantada em uma nova bota para João. Uma semana se passou e a escavação continuou indo cada vez mais fundo no túmulo. Durante tudo isso, João continuou protegendo seu povo da presença maligna na mina usando a influência dos Kolf Corruption e ironicamente funcionou. Esses artefatos malignos não podem apenas causar danos, mas também afastar o mal menor. O túmulo era gigante como se uma cidade inteira estivesse lá embaixo. O número de confrontos com os Draugrs mortos-vivos e a resolução de todas essas armadilhas e quebra-cabeças mortais na antiga tumba transformaram os Dire Troopers e magos de novatos em verdadeiros guerreiros que não temem mais os mortos. Eles seguiram em frente com João e sua tripulação até a última câmara do túmulo. Durante essa escavação, João e sua equipe reuniram um total de 6 artefatos e muitas outras armas mágicas e tesouros que valeriam toneladas de moedas no mundo exterior. Esses artefatos foram botas de água de Azidal, que permitem ao usuário andar sobre a água e se tornar mais rápido. Azidal's Fist of Magic Negation, que permite ao usuário desferir ataques mais fortes e negar magia. Armadura de retribuição de Azidal, que refletiria parte do dano e paralisaria alguns dos oponentes. Elmoftro e Vision de Azidal, que faria o Magic Casting o Asher alcançar mais longe ao adicionar um efeito Ming em qualquer projétil físico ou mágico. Anel do Arcano de Azidal, que permite ao usuário armazenar 2 feitiços nele, permitindo que qualquer outro usuário depois disso use esses feitiços sem aprendê-los. Anel de Necromancia de Azidal, que fortaleceu todos os feitiços que lidam com os mortos-vivos e capturam todas as almas mortas pelo usuário. Esses artefatos eram todos tesouros incríveis que qualquer um desejaria, mas havia mais. Usar quaisquer 4 itens do conjunto permitiria ao usuário explorar parte do conhecimento secreto de Azidal em encantamento e João não deixaria esse efeito oculto escapar de suas mãos. João deu armadura de retribuição de Azidal para Ulfur, que realmente precisava de uma nova armadura, e anel de arcano de Azidal para Julanar, que conhecia poucos feitiços em comparação com o resto da tripulação. O resto dos itens foram todos reivindicados por João e todos foram deixados para Ulfur trabalhar e substituir seus trapos e couro podres. Agora, João e sua tripulação estavam na frente da última câmara onde um antigo e poderoso sacerdote dragão conhecido como Azidal estava adormecido. Ao abrir essa porta, estará diante de algo completamente novo. Kirin Saga Capítulo 230 O conto de Azidal Tio era uma vez, muito antes da era conhecida como Primeira, era Meretic, vive um homem, um Nod cujo nome a história esqueceu, apagou ou se tornou proibido. Ninguém sabe, ninguém viveu até o dia para saber. Talvez alguns soubessem, mas quem saberia? Cuidar de nomes nesta história não é tão útil assim, então vamos continuar com a história. Como todos os nórdicos, ele era um nórdico que veio de Skirin. Ele veio de Sartal do Velho Winterhold e não preciso que eu fale sobre Sartal ou Winterhold, a primeira cidade e reino da humanidade em Tlariel, o lar do próprio Esgramor. Em seus anos de menino, ele mostrou talento para o Clevercraft, para a Magic, um talento bom o suficiente para deixar seus tutores maravilhados. Quando ele se tornou adulto, não havia ninguém para ensiná-lo mais em Sartal. O caminho da magia era a maior honra para os nórdicos naquela época e ele teve que deixar sua esposa e filho para aprender os mestres élficos. Um ano se tornou 2 e 2 se tornaram 3. Finalmente, a estrada o levou de volta a Sartal após os eventos da Noite das Lágrimas. O que ele encontrou foi a cidade em cinzas. Cinzas sobre cinzas sobre cinzas. Era loucura, era dor, era o que põe os homens de joelhos e faz rios de lágrimas brotarem de seus olhos. Um coração partido. Uma casa, queimada. Uma esposa abatida. Uma criança decapitada. Diga-me. O que um homem pode fazer com tudo isso e o que tudo isso faria a um homem? Simplesmente um homem não pode mais existir. Um homem só pode ser quebrado depois de perder tudo. Nenhuma honra para defender. Nenhum amor para se agarrar.
sem misericórdia de sobra. Sim, sem piedade de sobra. O homem caminhou entre as cinzas e tropeçou em uma máscara. Ou era a máscara do velho sacerdote de Sartau. O homem olhou para a máscara e a máscara olhou para ele. No meio das cinzas de Sartau e no meio de toda aquela destruição, nasceu a loucura. Um homem se ajoelhou, pôs de lado sua vergonha e sua dor, mas acima de tudo pôs de lado seu nome. Então pegou algo totalmente novo e se tornou outra pessoa. Tornou-se outra coisa. Que se ajoelhou como homem, levantou-se como Azidal, o amargo destruidor. Em meio às cinzas, nas ruínas fumegantes de sua casa, ele fez um juramento terrível, mas poderoso. Ele jurou vingança contra todos os elfos da neve. Aqueles que saquearam Sartau e aqueles que não o fizeram, nenhum sobreviverá à ira de Azidal. Mas ele conhecia os limites de suas proezas e sabia o quão fortes são os elfos da neve. Ele não era fácil. Ele sozinho não pode fazer nada, mas o que Azidal pode fazer melhor do que coletar conhecimento e lançar magia? Ele saiu de Sartau um homem contra o mundo com uma máscara, uma bengala e a sombra de 1000 fantasmas assombrando seus pesadelos. Ele caminhou pela terra e conheceu os Limer, anões, das profundezas, conversou com eles e aprendeu o que eles ensinam. Aprendeu as 7 naturezas do metal e como harmonizá-las. Ele caminhou pela terra e conheceu os Aileid e Artlangelfs, de Cyrodiil. Ele conversou com eles e aprendeu o que eles ensinam. Ele aprendeu as antigas runas e Edawn Magic que até os elfos começaram a esquecer. Ele caminhou pela terra e conheceu os Shimmer, mudados, de Morrowind. Conversou com eles e aprendeu o que eles ensinam. Aprendeu os caminhos do fogo e das chamas e foi rotulado de gênio. Ele caminhou pela terra e conheceu os Falmer, elfos da neve, do norte. Conversou com eles e aprendeu o que eles ensinam. Aprendeu seu código e suas línguas secretas para entender o grande conhecimento que eles escondiam. Ele caminhou pela terra e conheceu os Altmer, e Gelvis, de Summersete. Conversou com eles e aprendeu o que eles ensinam. Aprendeu Elderwai como lidar com a magia em seu verdadeiro potencial. Com isso, ele reuniu tudo o que pode aprender com os elfos enquanto planejava como poderia usar esse conhecimento contra eles. Ainda assim, ele estava sozinho. Mas não demorou muito para que Esgramor desembarcasse ao norte de Skyrim com seus 500 companheiros recém-chegados de Atmora para vingar Sartau e isso era tudo que Azidal precisava. Por 3 dias e 3 noites, ele cavalgou para o norte. Ele conheceu Esgramor e seus homens quando eles chegaram à costa gelada perto das ruínas de Sartau, testemunhando o grande evento do retorno. Quando Azidal chegou, ele viu Esgramor cavalgando em um Stormatronash Bear segurando o Ultrar em seu ombro matando 100 bestas para fazer um funeral. Esgramor e os companheiros estavam de luto porque um dos navios não chegou e foi destruído na tempestade da separação. Aquele navio estava sob o comando do filho mais velho de Esgramor, Ingol. Aqui onde Azidal se tornou um bem inestimável para os Atmoras. Você vê. Ingol, filho de Esgramor, era um comandante astuto e um grande líder com grande potencial. Ele também foi o maior ferreiro de todos os companheiros e forjou o Ultrar das lágrimas de Esgramor. Se você quer acreditar nisso. Agora, era a vez de Azidal brilhar. Ele ofereceu seus serviços ao rei Esgramor e prometeu tudo o que havia produzido em seus anos de trabalho. Os elfos da neve se fortificaram nas ruínas de Sartau, mas com o aço Atmorã imbuído dos encantamentos de Azidal, os elfos da neve não foram páreo para os companheiros. Com isso, o juramento do Destruidor Amargo foi cumprido. No entanto, em seu desejo de vingança e poder, Azidal tornou-se cada vez mais corrompido e acabou caindo na loucura e tornou-se cada vez mais obcecado por encantamento e conhecimento. Seu ofício havia se tornado sua vida e sua fome de conhecimento ainda o consumia, levando-o a se aprofundar cada vez mais. Por fim, ele esgotou o conhecimento dos elfos, mas não foi o suficiente. Ele não conseguiu encontrar mais para saciar sua sede, exceto as runas mais sagradas de todas, as runas do dragão. Naquela época, os Atmoras e os Nords adoravam os dragões e seguir o caminho não era tão difícil. Os homens ainda não aprenderam Utum e não existiam Greybeards nem nada do tipo. Eventualmente,
O caminho de Azidal o levou ao culto do dragão e ele ganhou um assento entre os seus sumos sacerdotes. Ainda assim, não foi o suficiente. E por fim, ele voltou seu olhar para os planos de Oblivion e encontrou lá tanto poder quanto loucura, ponto em que chamou a atenção do príncipe daédrico do conhecimento e destino, Hermaels Mora. Mais tarde, ele se tornou um seguidor de Miraak e fugiu para Solstheim apenas para ser selado pelo culto do dragão nas profundezas de Kolbjorn-Barrow junto com a última de suas relíquias, e o outrora grande humano foi esquecido pela história. Bem, isso foi tudo? Claro que não. Azidal ainda tinha um último papel a desempenhar, mas vamos falar disso mais tarde. A vida como um sacerdote do dragão selado provavelmente não foi o que Azidal se inscreveu. Ele ansiava por poder a ponto de se tornar um sacerdote do dragão e esse tipo de sacerdote não é o que alguém quer ser um amigo de longa data. Você vê. Em troca de servidão, os Dragon Priests receberam a imortalidade de seu Dragon Master. Por mais atemporais que sejam, os dragões com certeza podem tornar alguém imortal, pois são seres do tempo e filhos de Akatoshi, o deus dragão do tempo. Por assim dizer, ser selado com o efeito da imortalidade provavelmente é uma merda. Azidal tornou-se uma casca do que costumava ser, especialmente depois das Guerras do Dragão, onde todo o culto do dragão foi eliminado da face de Nir. Todos os sacerdotes do dragão, incluindo Azidal, estavam enfrentando problemas mútuos como pele seca e suas roupas virando farrapos, mas também uma quantidade considerável de poder acima de tudo isso, e é rotina. Só de pensar nisso é repugnante. Todos os dias, um grupo diferente de Draugr despertava, caminhava cambaleante até o sarcófago do padre e se prostrava diante dele. Várias horas disso, seguidas de uma limpeza meticulosa da área. Diariamente. Uma e outra vez. Deixando isso de lado por enquanto, Azidal estava enfrentando um sério problema com vazamentos ultimamente, pois parecia que muitas cinzas estavam vazando da superfície e sob seu selo, ele só conseguia mover seus Draugrs. Mas hoje foi diferente. Foi um dia alegre quando alguns tolos conseguiram romper a tumba e alcançar a câmara de selamento. Azidal perdeu noção do tempo por quantos anos ele foi selado, mas não seria um problema por muito tempo. Assim que esses mortais gananciosos entrarem, ele ganhará controle sobre um deles e ordenará matar os outros fazendo um sacrifício de sangue para desfazer o selo. Assim que eles entraram, uma forte interferência mágica impediu que suas ilusões os afetassem. Foi problemático, mas com tempo suficiente, ele seria capaz de fazê-lo. Esses mortais estavam muito ocupados procurando por tesouros, ao que parece. Ele realmente tentou ganhar controle mais e mais, mas por algum motivo, aquele cajado na mão do homem ruivo estava bloqueando todas as ilusões. Parecia um tipo único de artefato. Mais do que isso, o homem ruivo estava perto do círculo de selamento no meio da sala. Pelo direito de nascimento, eu removo o selo. O homem falou essas palavras na língua do dragão, cortou o próprio dedo para deixar uma gota de sangue cair no círculo de vedação. Azidal não era capaz de zombar ou rir, mas de dizer palavras risíveis como o direito de nascimento. Apenas Miraak tem esse direito. Estranhamente, as runas ao redor do círculo se iluminaram em vermelho e a sala começou a tremer. João deu sinal de retirada e todos em formação. Um pilar vermelho de luz brilhou acima do centro do círculo de vedação e uma forte mágica foi liberada. Azidal sentiu que o poder do selo foi removido e finalmente ele poderia ficar livre. Ele se elevou no ar com seu poder e quebrou as velhas algemas que o mantiveram prisioneiro por muitos anos. Quando ele saiu, um forte rugido veio de dentro e uma forte onda de choque saiu com ele. Ele menosprezou João e seus companheiros com a intenção de reivindicar suas almas mesquinhas para recuperar seu poder. Na frente dela estava João carregando o cajado de Sheogorath e a caveira da corrupção, o Ofur carregando um martelo e um escudo, Aliana empunhando uma espada em uma mão e um feitiço do sol na outra, Julanar com uma lança em uma mão e um broquel na outra, Bijona com a grande espada Stormfang em suas mãos e finalmente Nefertiti que se expandiu para sua forma de besta.
Azidal não ficou impressionado e acenou com as mãos para voar mais alto na sala e selou a porta também. Então todos os Draugr na sala começaram a empurrar as cobertas de seus sarcófagos e saíram para cercar Jon e sua tripulação. Jon zombou e acenou com seus dois bastões ao mesmo tempo, conjurando muitos mortos-vivos em um período de tempo notavelmente curto. O vazio começou a se distorcer por toda a sala e eles Suretmen fortemente blindados começaram a aparecer de todos os lugares. Agora que Jon é um mago especialista em misticismo, destruição e conjuração, ele não estava tendo problemas para invocar um grande número desses lacaios mortos-vivos de uma só vez. Azidal pareceu ofendido e lançou um feitiço flame-cloaca em torno de si mesmo. Em seguida, mirou seu primeiro ataque em Jon. Não olhe para mim. Jon reagiu a Azidal e decidiu ir com Flame Spells também. Duas chamas brilhantes apareceram em cima de seus cajados e ele atirou em Azidal enquanto assumia a liderança. Jon e Jolanar começaram a eliminar os mortos-vivos nos Draugrs à esquerda, enquanto Ulfur e Nefertiti tomaram a esquerda e Alina ficou na retaguarda apoiando com Ealing, Wards e Sunspells. Jon estava na liderança como sempre e Azidal começou a restaurá-lo. Ambos começaram a lançar feitiços generosos um no outro, sem se importar nem um pouco com sua mágica. Uma bola de fogo seguiu a outra e ambas lançaram ardes para se defender dos ataques. Um Draugr rompeu a formação de defesa dos mortos-vivos de Jon, mas Jon simplesmente o interceptou com um chute para frente destruindo seu crânio. Jon também estava usando as chamas cinzentas para confrontar Azidal. Essas chamas eram de qualidade superior à magia de chamas usada por Azidal, mas a antiga magia do sacerdote dragão ainda era poderosa. Neste confronto de mágica, um dos dois tem que falhar e fugir de mágica primeiro, e esse foi Jon. O dragão Presti tinha uma linha de energia muito incrível que estava principalmente conectada com o reino externo. O poder de Azidal de recuperar mágica ultrapassou em muito Jon. Ainda assim, Jon não estava com medo. Ele ficaria com medo se aquela luta acontecesse há mais de uma semana, mas hoje ainda estava administrável. Fabricante de tudo. Jon gritou a oração para o Criador de tudo e uma luz azul o envolveu como uma polpa brilhante. Mágica de todo lugar começou a se reunir em sua direção em um ritmo rápido, colocando de volta o mágica completo e ainda continuou. Azidal não estava em suas melhores condições, mas o súbito fortalecimento de Jon fez-se sentir um pouco pressionado. Ele lançou um ar para afastar Jon por enquanto e começou a levantar o Draugr caído para lutar por ele mais uma vez. Alina. Nele. Foi a vez de Alina enfrentar Azidal e ela começou uma corrida contra ele para ressuscitar mais mortos-vivos. Ela era em todos os aspectos mais fraca que Azidal e para cada Draugr que ele criasse, ela criaria um ou dois, na melhor das hipóteses. Jon não estava parado enquanto se curava e convocava mais Suretmen ao mesmo tempo. Ele estava recuperando os perdidos em suas tropas o mais rápido que podia e começou a igualar a luta mais uma vez. A sala circular estava se tornando mais caótica com mortos-vivos lutando entre si aqui e ali e fragmentos de ossos voavam por toda parte. Droga! Eles são muitos. Segure firme. O círculo ao redor de Jon estava ficando cada vez menor, pois os Draugr nesta sala eram todos os servos mais fortes de Azidal e ele próprio estava lutando ao lado deles. Os Suretmen estavam sendo destruídos mais rápido do que o previsto. Alina. Um pouco mais. Alina levantar os mortos-vivos no time inimigo tornou um pouco caótico, mas ainda assim, foi inútil lutar contra aquela horda sob o comando de Azidal. Feito. Alina disse e jogou o cajado em sua mão para Jon, que jogou o cajado de Sheogorath para ela e um largo sorriso apareceu em seus rostos. Ele ordenou a todos os mortos-vivos que Alina se levantou para atacar Azidal de uma vez sem se importar com os outros Draugrs. Um total de 11 Draugr seguiram os comandos de Jon e pularam em Azidal, que nem iria considerar nenhum ataque de batatas fritas tão pequenas, mas ela não precisava se preocupar com eles. Ele tinha que se preocupar com o que Jon lançou agora. Jon mirou nos 11 Draugr que ele comandava e lançou Corpse Explosion. Isso não era de forma alguma um feitiço comum,
Transformar um cadáver em uma bomba significava transformá-lo em algo tão poderoso quanto uma granada de fragmentação. Quanto mais 11 delas. Agora, Aline e John lançaram telecinesia, uma em cada mão. Agarraram seus 4 companheiros de equipe longe da frente, onde a explosão estava prestes a acontecer. Estrondo. Uma sensação de destruição foi sentida pela sala quando os Draugrs ao redor de Azidal explodiram e a poeira cobriu todo o lugar. Alguns segundos depois, a poeira baixou para revelar uma cena inesperada. John caindo de joelhos com muitos ferimentos pelo corpo. Atrás dele não estava Alina, mas Azidal. Na frente dela estava toda a sua tripulação que parecia não ter sido prejudicada. Não foi obra de Azidal, na verdade, foi John quem se virou. Alguns segundos atrás, quando John detonou os Draugrs, ele teve que puxar o Ulfur e Nefertiti e lançar um feitiço para bloquear a onda de choque de explosão, mas seu tempo estava errado. Ele teve que bloqueá-lo com as costas. Como esse era o estado de John, o de Azidal era muito pior. Uma mão foi perdida e perdeu todos os seus Draugrs. John realmente fez um movimento astuto, mas teve que custar um pouco. Jujurna. John chamou por Bjorn e ela acordou do choque. Almaquer. Ela rezou para o Almaquer e sua habilidade Waterzoflif foi ativada. Todos os seus aliados ao seu redor foram curados em poucos segundos. Enquanto seu corpo estava se curando, os fragmentos de osso começaram a cair da pele exposta de John. Ele teve sorte que a armadura de couro do Salvador era realmente boa contra a magia. Seu idiota. O Ulfur estava enfurecido, mas sabia que era melhor não perder o foco do inimigo. John sorriu ironicamente e não respondeu. Azidal parecia ter sido muito enfraquecido, mas o poder da explosão simplesmente atingiu seu objetivo. O Dragão Peste estava tendo problemas para canalizar sua mágica até mesmo para sua mão intacta. John olhou para Azidal e bufou limpou a voz Siotorushu. Fogo, inferno, sol. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.